Durante anos disseram de quem falava de nacionalidade, imigração e pertenças estava a exagerar, que era um tema inflacionado, quase um desvio do debate político, mas hoje essas mesmas questões estão no centro da lei e há aqui um detalhe que muda tudo. Já não estão a ser discutidas com calma, estão a ser tratadas sob pressão e quando um tema é ignorado durante demasiado tempo, não desaparece. Volta mais forte, mais polarizado e fora de controle. A leitura superficial disto é simples. Foi aprovada uma lei da nacionalidade depois de um chumbo do Tribunal Constitucional, mas isto é mesmo só superfície, porque isto revela mesmo é uma falha de regime. Durante anos o sistema político português evitou este tema, empurrou-o para a margem, tratou-o como desconfortável e ao mesmo tempo deslegitimou quem falava dele. E quando fazes isto, crias um vazio. E na política os vazios não ficam vazios, são ocupados por outros. E entrou o Chega. Não como causa, mas como consequência. O Chega não inventou o debate, explorou-o. Cresceu porque houve um espaço político abandonado porque durante demasiado tempo o PS e o PSD decidiram que era mais seguro não tocar nestas matérias. E atenção a isto, porque é talvez o ponto mais importante. Quando um sistema político começa a dizer às pessoas que as preocupações não são legítimas, essas pessoas não mudam de opinião, mudam de representante e foi exatamente isto que aconteceu em Portugal. Depois, há outra narrativa confortável que também não resiste à realidade. A ideia de que o PSD está a radicalizar ao aproximar-se do Chega é uma leitura preguiçosa. O PSD não mudou primeiro, o eleitorado é que mudou. O PSD está a tentar recuperar terreno que perdeu, está a tentar adaptar-se tarde e quando te adaptas tarde deixas de definir o ritmo e passas a correr atrás dele. E é por isso que agora têm feito as leis sobre tensão, negociações com o Chega a matérias centrais e uma agenda que já não é controlada de todo pelos partidos tradicionais. Esta leitura leva-nos à segunda parte, que é onde a maioria das análises tem falhado. Porquê? Porque muita gente olha para o chumbo do Tribunal Constitucional como um travão ideológico, mas não foi isso que aconteceu. Tivemos um diagnóstico técnico, o Estado português tentou legislar mal, com restrições profissionais e com problemas jurídicos básicos, e isto expõe também outra fragilidade profunda. Não só o sistema ignorou o problema durante anos, quando finalmente olhou para isto, fê-lo de forma apressada e juridicamente fraca, e isto é grave porque um Estado sério não perde no Tribunal Constitucional, perde por amadorismo legislativo. E agora chegamos ao debate que quase ninguém tem tido de forma frontal. Um país deve ter critérios exigentes para atribuir nacionalidade? Deve, é básico. Um Estado tem o direito de definir quem pertence à sua comunidade política. Não pode ignorar completamente a conduta, a integração e a ligação à sociedade. Não pode. Mas também existe outra pergunta. Quem é que falhou ao ponto deste debate só acontecer agora neste nível de tensão? E a resposta é evidente. Foram os partidos que governaram durante décadas e trataram este tema como secundário, perigoso, demasiado delicado para enfrentar. E quando finalmente decidiram encontrá-lo de frente, já não conseguiram controlar mesmo este terreno que passou a ser dominado pelo Chega e o André Ventura. Existe outra dimensão neste debate que é a ligação à esquerda, que veio criticar esta mesma revisão da lei como se fosse automaticamente um ataque à inclusão ou aos direitos. O problema é que esse discurso ignora uma contradição central que ninguém quer enfrentar. Não basta defender mais imigração, mais abertura e mais acesso à nacionalidade. É preciso garantir condições reais de integração, de habitação, de serviços públicos e dignidade. Isso hoje Portugal claramente não consegue assegurar nesta escala. Portanto, há aqui claramente uma incoerência séria, defende-se uma abertura ampla no plano moral, mas ignora-se depois a capacidade material do país absorver essa abertura com qualidade e quando isso acontece, quem sofre não é uma abstração ideológica, são as próprias pessoas que chegam, muitas vezes empurradas para condições precárias, exploração laboral e ausência de integração real. Isto não é humanismo de esquerda, é uma forma confortável de sinalização moral, sem responsabilidade de execução, porque uma política de imigração séria não é nem portas fechadas, nem portas escancaradas, é capacidade, critério e responsabilidade. E quando este equilíbrio não for assumido com honestidade, vamos continuar presos entre dois temas. De um lado, quem ignora o problema, do outro, quem capitaliza o descontentamento e, no meio disto tudo, quem paga o preço são sempre os mesmos portugueses. Avançando para outra camada de discussão, porque isto não é uma discussão sobre partidos, nem apenas disputa jurídica, é uma discussão sobre o que é uma nacionalidade. Ou seja, é só um procedimento administrativo, uma soma de anos, papéis e carimbos, ou é também uma entrada formal numa comunidade política com direitos, deveres, símbolos, memória e pertença? E aqui está outro erro profundo. Durante anos tratámos esta matéria como se fosse quase técnica, neutra, muito burocrática, quando nunca foi. A nacionalidade é uma das decisões mais sérias que um Estado pode tomar, porque define quem entra plenamente no corpo político da nação e quando o Estado trata disso com ligeireza ou sugere qualquer prudência nesta matéria automática, é muito suspeito, não transmite abertura, transmite fraqueza. Uma democracia liberal não se defende abolindo critérios, defende-se sabendo distingui-los com arbitrariedade. Ou seja, o problema é que Portugal oscilou
entre dois erros. Primeiro a negligência política, depois a pressa legislativa. E nesse pêndulo mostra um Estado que já não consegue construir uma visão muito clara. Ou seja, a ideia de pertença nacional, que é importante, está completamente esquecida e desconfigurada. E tem uma consequência muito grave e muito profunda, mais do que esta lei em si, que eu, na verdade, nem quero muito bem saber. Portugal entrou numa fase em que temas ignorados passam a dominar a agenda e os partidos tradicionais deixam de conseguir definir os limites deste mesmo debate. E forças como o Chega, mais marginais, passam a ser decisivas. E quando isto acontece, o centro político deixa de ser um ponto de equilíbrio e passa a ser um espaço sem disputa permanente. Durante anos, este sistema acreditou que podíamos escolher quais eram os temas mais legítimos. Mas a política não funciona assim. Quando os partidos do centro deixaram de representar as preocupações, alguém cresceu. E quem cresceu foi o Chega. E é por isso que o ponto mais importante deste episódio não é a lei, não é o Estado jurídico, não é sequer o Chega. É perceber que o sistema perdeu o controle do timing de debate, perdeu o foco da discussão. E quando perdes o controle do timing, perdes uma parte do controle político. E mudou tudo. O Chega não mudou a política portuguesa. Conseguiu expor alguns temas, ou seja, conseguiu expor aquilo que a política central, os políticos do centro, o bipartidarismo, conseguiu fazer ao longo do tempo. Ou seja, para acabar o episódio, resta-me dizer que tivemos a tal lei da nacionalidade que aumentou os critérios, ou seja, tudo o que sejam crimes terroristas, homicidas, todos esses detalhes jurídicos que este diploma tem, vão impedir a nacionalidade. E, genuinamente, acho que é uma medida que só peca por tardia. É um avanço importante porque, tal como eu tenho vindo aqui a defender ao longo de tantos episódios, nós precisamos mesmo de imigração, precisamos porque temos a população envelhecida, a nossa taxa de natalidade é inferior a 2.1, roça aí no 1.3, 1.4, ou seja, muito longe de ser suficiente para conseguirmos ter uma transformação e uma renovação demográfica. A nossa economia funciona apenas 75% do nosso PIB é produzido por serviços que dependem diretamente da mão de obra para ser competitivos, ou seja, precisamos de muitas pessoas para aumentar a oferta para depois podermos pagar salários mais baixos e só assim sermos competitivos em vários setores, seja o turismo, a restauração, tudo o que sejam serviços é o que a nossa economia depende. Portanto, e por isso é que quando nós tiramos um curso nas universidades e termos uma engenharia, termos um curso mais técnico, mais tecnológico, mais científico, aqui não temos trabalho porque não produzimos empresas que criem valor tecnológico, valor diferente. Não. A nossa economia vive da mão de obra barata que vai gerar um produto que é competitivo a nível do preço. Quando assim for, vamos ter que continuar a receber imigrantes para sustentar este país. É inevitável, não podemos fechar as portas porque eu costumo dizer isto a brincar aos meus amigos, se fechamos as portas não temos sequer pão para comer. É preciso redefinir claramente a economia, dar incentivos a empresas para crescerem de outro tipo de setor, mas tudo isto não ganha votos, tudo isto é preciso muito mais de 4 anos, tudo isto se calhar implicaria sofrer um bocadinho hoje para ir ganhar amanhã. A política não é isto, a política é captar votos e enquanto assim for, vamos continuar nesta história de receber os imigrantes suficientes para manter isto, mas devido a esta agenda que veio nos últimos anos de identidade, de pertença, vamos ter que andar aqui num equilíbrio de ok, nós precisamos deles, temos que os trazer, mas as pessoas não querem mais imigrantes. Agradecer por estarem desse lado, foi um prazer estar aqui convosco. Vou deixar como sempre aqui as minhas redes sociais em cima. Na próxima semana vou estar à conversa com Ana Lisa, uma ex-professora minha de Biologia, para falar sobre como é que a sociedade é influenciada sobre a educação e etc. Foi um prazer estar convosco. Na próxima semana voltamos a encontrar. Subscrevam, like, sininho, comentem. Até para a semana.